Você está precisando ter uma conversa desafiadora com alguém ou de repente com o seu time? É sempre um momento que gera angústia pensar no que pode acontecer quando a gente traz um tema que a gente sabe que é difícil para a gente falar dele e para o outro, né, para outra parte envolvida nisso, lidar com ele. Então, olhando para isso, durante muitos anos de consultoria, eu percebi que as pessoas não se comunicavam de uma maneira assertiva e produtiva, não porque elas não queriam, mas sim porque elas não sabiam como. E esse não saber como, apesar de ter muitas técnicas por aí, muitos direcionadores de conteúdo sobre isso, ainda faltava um framework mais orgânico, mais fluido, mais natural para a gente. Foi então que eu criei o SIG. O SIG, ele vem muito alinhado às dinâmicas que acontecem psicologicamente, emocionalmente na gente diante de um tema desafiador. Ele é composto de 4 partes para facilitar a vida da gente e a gente ficar com esse framework na cabeça de uma forma muito fluida, conduzir a conversa dialogicamente. Eu falando, outra pessoa respondendo e assim sucessivamente, né? Sem ser um monólogo. Então, eu preciso guardar só essas 4 partes. Essas 4 partes são o acrônimo, a tradução das iniciais de cada uma das palavras que formam o SIG, que são contexto, impacto, hipóteses e ganhos. Ou seja, primeiro eu começo a conversa contextualizando a outra parte, com quem eu vou fazer essa troca desafiadora, sobre o tema, o fato, o acontecimento. Depois eu vou trazer para essa pessoa os impactos que esse tema estão gerando, mas não os impactos como consequências negativas ou ameaças, não. Os impactos num formato de preocupação da minha parte para com o outro, para com a nossa relação, para que melhore ou que isso não afete, né, a nossa conexão. Depois que eu, então, falei do fato e do impacto, aí eu vou propor hipóteses de solução. E por que hipóteses? Porque certezas geram resistência, afastam o outro. Ninguém se compromete com aquilo que é imposto por uma das partes. Mas quando a gente coloca como uma hipótese aberta e dá um espaço para que a gente construa essa solução juntos, fica muito mais fluido, muito mais pertencente, né? Não só da questão que gerou o problema, mas também da solução e da importância dessa conexão. E por fim, os ganhos, onde eu vou elencar para outra parte o que fazer com que essas soluções que a gente se propôs e que a gente combinou ao acontecer, o que isso traz de ganho para a gente. E principalmente exaltar o que traz de ganho também para outra parte, porque lembra nos impactos que a gente falou das nossas preocupações? Então, os ganhos precisam ser apontados, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta. E se a gente não ajudá-las a perceber o quanto elas podem ganhar ao fazer aquilo que a gente combinou, ela talvez despretensiosamente pode se desconectar disso por ocupação excessiva, né, por contexto de vida e não se apropriar. Mas quando você tem um ganho, quando você lembra desse ganho, você se conecta com aquilo e tende a realizar. Então, só para fechar aqui, eu vou dar um exemplo que tem relação com o atendimento que eu fiz de uma coach, né, de uma pessoa que estava aqui tendo atendimento individual e que estava muito incomodada pelo fato de uma das pessoas do time dela chegar atrasada nas reuniões. E aí não foi uma, nem duas, nem três, foi mais de 6 atrasos de 15 minutos, mais atrasos, né? E aí ela querendo se colocar, porque ela sabia que podia ser desafiadora, ela não gostava de cobrar o outro, né? Ela não queria, de alguma forma, mostrar para o outro que estava julgando ou qualquer coisa do gênero. Eu apresentei para essa coach, então, o SIG. E ela ensaiou, né? Ensaiou aqui no escritório comigo e depois ela aplicou. E o resultado foi muito legal. Como que ela fez? Então, eu vou demonstrar aqui para não ficar esse vídeo tão longo. Ela chamou essa pessoa para uma conversa, falou que queria conversar um pouquinho, né, sobre os últimos acontecimentos e fazer alguns alinhamentos.
ao começar a conversa com essa pessoa, ela, ao invés de falar, eu quero conversar com você porque você anda chegando muito atrasada, né, esse negócio aí me parece uma falta de comprometimento, isso iria colocar tudo por água abaixo, lembra? Então, ela usou o SIG e começou da seguinte maneira: olha, gostaria de falar com você porque das últimas 6 reuniões que nós marcamos para começar às 9, você entrou às 9h15. Olha só, ela trouxe o contexto em forma de fato e não de julgamento. Ao terminar de falar dessa questão do contexto, ela então foi para a parte do impacto. Óbvio que a pessoa também respondeu, interagiu com ela e tudo mais. Ao ir para a parte do impacto, ela falou assim: eu quero conversar com isso, quero conversar disso com você, porque eu sei que você é uma referência para toda a equipe, que todo mundo te admira muito e que os seus comportamentos e atitudes inspiram muito as outras pessoas. E eu fico preocupada em o que pode estar acontecendo, né, com esse olhar. E a pessoa respondeu, obviamente, e a conversa continuou. Depois, então, essa pessoa, ao interagir, falou para ela que legal que ela tinha percebido e chamado para conversar, né, sem esse julgamento. Ela, então, continuou o SIG e foi para as hipóteses. Eu tenho algumas hipóteses de solução para a gente construir juntas, de repente mudar o dia da reunião, mudar o horário, ou outras possíveis alternativas que a gente construa juntas, mas queria entender primeiro com você, né, o que está acontecendo para que a gente possa fazer essa construção juntas. Foi quando, para surpresa dela, a pessoa trouxe para ela uma questão que estava acontecendo na casa dela sobre as aulas do filho online, que era muito pequenininho, começar exatamente naquele horário, naqueles dias das reuniões agendadas. E ela ficou constrangida de pedir para mudar por conta disso, mas ela não tinha ninguém para contar, né? Ela não tinha com quem contar para colocar o filho. E ao ouvir isso, essa minha coach abriu espaço para elas terem, né, um alinhamento e fizeram alguns ajustes, inclusive ajustes das duas partes, porque essa pessoa também se comprometeu que, mudando o dia, ela ia pedir uma ajuda externa para cobrir. Nos outros dias que não eram possíveis mudar, a gestora mudou o horário para 15 minutos após e assim todo mundo poder começar junto. Então isso já gerou um alinhamento muito bom e tudo deu certo, principalmente pelo fato dela começar sem julgamento, né? E para fechar com chave de ouro, a gestora então falou para essa pessoa da equipe dela que legal, né, de ter tido essa oportunidade e como o cumprimento de tudo isso seria importante, principalmente para essa manutenção, para o reforço, né, para a consolidação dessa imagem tão interessante e tão relevante que essa pessoa tem para o grupo, que podendo cumprir esses combinados, isso não seria de alguma maneira afetado, o que para ela seria muito preocupante se acontecesse. Então, foi uma forma de conversa estruturada, que ela já tinha aqui pré-estabelecido, as 4 etapas, e que de alguma forma ficou muito mais leve do que se ela fosse com aquela angústia, né, de realmente não conseguir tratar desse atraso que estava tanto incomodando. E ela não precisou entrar nesse lugar mais emocional do incômodo, o que não seria nenhum problema se na hora que ela falasse do contexto, ela trouxesse também isso. Você pode trazer que esta questão ou este fato te gera de repente um desconforto, uma insegurança, algum tipo de questão que acaba comprometendo a sua melhor versão nessa relação com o outro, tá bom? Espero que você use o SIG no seu dia a dia e depois conta pra gente como foi.